paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia, ou à tarde, boa tarde, ou à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Esther, que é lindo e glorioso. Hoje vamos dos capítulos 6, do 1 ao 14. O tema é: Deus honra o humilde e abate o exaltado. Soberbo tem hora certa para ser abatido. O grande e poderoso é o Senhor. A Bíblia diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Santo, humilde, glorioso. Por que o ser humano quer ser exaltado? Manso. Então, o humilde ele exalta, mas o exaltado ele abate. Amém? Capítulo 6, a partir do 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. O Senhor, para dar vitória, ele tira sono de rei, ele deixa sem paz. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Biquitã e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu a pôr isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Agora, o que eu acho lindo é que o Senhor fez isso, porque a gente vai entender por que Deus fez isso. Ninguém mexe com crente para ficar por isso mesmo. Não adianta armar, maquinar, porque na hora certa o Senhor chega. Não precisa você temer a coisa nenhuma. Só precisa você orar e adorar, porque o Senhor vê todas as coisas. Os olhos dele são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Agora, ele tem estratégia. Ele sabe honrar, abençoar e livrar na hora certa. Ele vê no escuro. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Veja que aquele conselho de sua esposa e seus amigos, ele retornou para o pátio para falar com o rei, para poder enforcar Mardoqueu imediatamente. Nesse mesmo momento, o Senhor já estava tirando o sono do rei, lembrando tudo que Mardoqueu fez a ele. Jeremias 23 diz que o Senhor é Deus de perto e de longe. Não precisa temer. Ele está no controle de tudo. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. O poder dele é o mesmo. E o servo do rei lhe disse: eis que Amã está no pátio. Disse o rei: entrasse. Que mandasse ela entrar. Entrando Amã, o rei lhe disse. Veja que o rei não deixou nem ele falar. Porque o Senhor tem estratégia, tem poder, sabe tudo, a sabedoria, a grandeza está com o Senhor. Se você está temendo uma situação, está só dentro dela, você e Deus é maioria. É ter fé e servir a Deus com fidelidade. Entrando Amã, o rei disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? Veja como ele se achava, como ele era exaltado, soberbo, prepotente. Tem pessoas que é assim. Elas esquecem que o mundo está cheio de pessoas e às vezes muito mais competentes mais do que ela. E também tem humildade, tem calma, tem passividade. E ela não tem nada disso. Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entrega-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dele aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem a cavalo pelas ruas da cidade e apregoais diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Tudo que ele fez foi perfeito, só não era para ele. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo com
disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, coisa nenhuma omite de tudo quanto disseste. O rei ainda disse, apressa-te. A Bíblia diz que o Senhor envergonha nossos inimigos e exalta diante deles, e eles ficam confundidos. Imagina como os judeus que andavam pela rua viram aquilo. Como é que Amã fez uma lei, vai matar todos os judeus e agora está ali com Mardoqueu? Aquele que não se prostrava diante dele, nem se prostra que ele odeia. A confusão estava grande na mente. Mas é assim que o Senhor faz. O Senhor confunde seus inimigos. O Senhor usa eles para te honrar. Lembra quando o povo saíram do Egito, que deram bacias de prata, de ouro, deram tudo que eles queriam para eles ir embora logo? E o povo de Deus era escravo ali. O Senhor sabe trabalhar. Deus faz aqueles que te perseguem te honrar. Deus é Deus. Ele vê todas as coisas. Veja que Amã estava chegando para fazer mal a Mardoqueu. O próprio Amã foi honrar Mardoqueu. Aleluia. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregou-lhe diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, triste, de cabeça coberta, com vergonha. Que Deus envergonhe. Aleluia. E contou a Zéres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, seus sábios, Zéres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Veja que tipo de esposa e que tipo de amigos. Aqueles que aconselharam fazer uma forca para matar Mardoqueu são os mesmos que já estavam dizendo a ele que ele ia cair diante de Mardoqueu. Isso me diz que tenha cuidado com quem você se envolve. Tenha cuidado com amizades no colégio, na faculdade, no trabalho. Você é servo e serva. Você tem dignidade, você tem santidade. Não se alie, porque depois eles mesmos vão te prejudicar. A Bíblia diz: quem é luz, quem é trevas. Veja que ela, a esposa, disse que agora ele ia cair diante dele. Quem não tem nada a nos dar, fica afastado. Aconselha, fala da palavra, mas não te mistura, porque óleo com água não dá certo. Estando eles ainda falando com eles, chegaram os eunucos do rei, se apressaram e levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Porque o Senhor já estava organizando tudo para chegar à grande vitória de Esther. Se está acontecendo alguma coisa que você não está entendendo, o Senhor está organizando. O Senhor está, fazendo toda aquela estratégia linda. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aqui em Provérbio 22, vê o que diz o 5 e o 8. O 5. Espinhos e laço há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Quer dizer, quem guarda a alma se retira para longe do perverso. Porque o perverso ele é soberbo, ele é exaltado, ele não tem nada ao que dar a mim e a você. Que era o caso de Amã. Aí o 8 diz: o que semeia a perversidade cegará males, com a vara da sua própria indignação será extinto. Quer dizer, o perverso, com as suas próprias atitudes, ele vai ser extinto, ele vai ser riscado do mar. Não admire perverso, não admire pessoas exaltadas, porque não tem o que dar e vai querer te humilhar e querer ser mais do que você. Fique na posição de servo e serva. Se tem uma Amã na tua vida, na hora certa o Senhor chega, porque Ele está tendo estratégia e grande vai ser tua vitória e a minha. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã. Glória a Deus.